Já aconteceu de você acordar e sentir que sua mente cansou antes mesmo do dia começar? Você pega o celular no automático, abre o Instagram rapidinho, aí aparece alguém viajando, alguém apaixonado, alguém milionário antes dos 20, alguém correndo às 5 da manhã com aquele sorriso falso de quem aparentemente venceu na vida. Aí você fecha o aplicativo, fica olhando pro teto e do nada vem aquela sensação estranha, como se a vida estivesse parada, como se todo mundo tivesse recebido o manual secreto menos você. Então você levanta, escova os dentes, responde mensagem, finge normalidade, faz piada, dá risada, mas em algum momento do dia, quando ninguém tá olhando, você sente um cansaço que não parece físico. E sabe o pior? Às vezes não aconteceu nada grave. Você só cansou de existir desse jeito. Porque a vida não destrói as pessoas só através de tragédias. Às vezes ela destrói no silencioso, no repetitivo, no vazio que vai se acumulando igual poeira num quarto fechado. E quando a vida fica pesada demais, o perigo não é desabar. O perigo é continuar vivendo como se isso fosse normal. Existe uma mentira moderna que quase todo mundo engoliu sem perceber. A ideia de que maturidade é aguentar tudo calado, como se sentir demais fosse fraqueza, como se parar fosse fracasso, como se você tivesse obrigação de estar motivado o tempo inteiro. Mas olha que engraçado, a mesma sociedade que fala sobre saúde mental é a sociedade que te chama de preguiçoso quando você desacelera. A mesma internet que posta frases de autocuidado é a internet que transforma burnout em estética. Grind sem descanso enquanto eles dormem eu trabalho parece motivação, mas muitas vezes é só gente desesperada tentando fugir do próprio vazio. E talvez você esteja fazendo isso também. Talvez você não esteja cansado da vida. Talvez esteja cansado da personagem que criou para sobreviver nela. Existe o conceito psicológico chamado fadiga emocional. E não é só estar triste. É quando o cérebro entra num estado contínuo de desgaste, como um celular com 50 aplicativos abertos ao mesmo tempo. Seu corpo está aqui, mas sua mente nunca descansa. Segundo estudos da American Psychological Association, estresse crônico prolongado aumenta drasticamente sintomas de ansiedade, exaustão mental e sensação de desesperança. E o mais assustador, muitas pessoas nem percebem que estão entrando nisso, porque o colapso emocional raramente parece um filme dramático. Às vezes ele parece só alguém dizendo, tô de boa, enquanto o corpo implode em silêncio. E sabe por que isso acontece? Porque o cérebro humano não foi feito para viver em estado constante de comparação. Só que hoje você acorda sendo comparado, come sendo comparado, trabalha sendo comparado, dorme se sentindo atrasado. Seu cérebro nunca entende que a internet não é a vida real. Ele só entende que você parece menor que os outros o tempo inteiro. E aí começa o teatro moderno. Você responde kkkk sem achar graça. Escuta música no fone para não ouvir os próprios pensamentos. Assiste vídeo até dormir porque o silêncio virou uma ameaça. Você chama isso de distração, mas às vezes é só fuga sofisticada. Você fala que tá sem tempo, mas perde horas olhando conteúdo que nem lembra depois. Você fala que quer mudar de vida, mas repete exatamente os mesmos hábitos que te destruíram ontem. E calma, isso não é porque você é burro. É porque o cérebro prefere sofrimento conhecido do que mudança incerta. Então você continua, mesmo cansado, mesmo vazio, mesmo sem vontade, porque parar significaria encarar uma pergunta que assusta demais. Quem sou eu sem essa correria toda? E o mundo ajuda nisso, porque ninguém quer pessoas conscientes, querem pessoas funcionais. Você acha coincidência que todo mundo esteja cansado, ansioso, sem conseguir se concentrar? Olha ao redor, vídeos de 15 segundos destruindo a atenção, notificações o dia inteiro, gente transformando a própria vida em propaganda. Você não vive mais experiências, você produz conteúdo mental sobre elas. Você não come sem assistir algo, não anda sem música, não espera sem pegar o celular. O ser humano moderno desaprendeu a ficar sozinho consigo mesmo, e talvez seja porque no silêncio muitas coisas começam a gritar. O filósofo
Byung-Chul dizia que a sociedade antiga explorava corpos, a atual explora mentes. Antes alguém mandava você trabalhar, hoje você mesmo se escraviza achando que isso é liberdade. Você vira patrão de si mesmo, e pior, vira funcionário também. Se cobra, se culpa, se compara, se pune, tudo dentro da própria cabeça. E sabe a parte mais cruel? Você provavelmente se sente culpado até por estar cansado, como se sofrimento precisasse de autorização oficial. Mas tem gente pior, mas eu tenho tudo, mas minha vida nem é tão ruim. E aí você invalida a própria dor, até ela virar algo impossível de ignorar. Nietzsche falava que quem tem um porquê suporta quase qualquer como. O problema é que muita gente hoje perdeu o porquê, tá vivendo no automático, correndo sem saber para onde, consumindo sem absorver, existindo sem presença, e aí qualquer segunda-feira vira uma batalha interna. Então deixa eu te falar uma coisa desconfortável. Talvez o problema não seja o mundo, talvez seja a forma como você tá aceitando viver nele, porque ninguém obrigou você a transformar descanso em culpa, ninguém obrigou você a medir seu valor pela produtividade, ninguém colocou uma arma na sua cabeça para você se comparar com desconhecidos o dia inteiro, mas você faz isso e continua fazendo, talvez porque seja mais fácil continuar anestesiado do que admitir que a vida que você construiu tá te sufocando. Você fala que quer paz, mas alimenta tudo que destrói ela. Você diz que quer silêncio, mas foge dele igual um criminoso foge da polícia, porque no fundo você sabe que tem algo errado, só não quer parar tempo suficiente para encarar. E o pior é que isso vai ficando mais pesado. No começo é só cansaço, depois vira irritação constante, depois vazio, depois apatia. Aí um dia você percebe que não sente mais nada direito. As coisas que antes emocionavam agora só distraem. Você ri menos, escuta menos, olha menos. A vida vai perdendo cor devagar, não num grande acidente, mas em pequenas desistências diárias. Você começa a sobreviver em vez de viver. E isso é assustador porque parece normal. Todo mundo ao redor também está esgotado. Então o esgotamento vira cultura. Dormir mal vira rotina. Ansiedade vira personalidade. Exaustão vira símbolo de esforço. E enquanto isso tem gente achando que está evoluindo, quando na verdade só desaprendeu a sentir. Carl Jung dizia que as pessoas fazem de tudo, por mais absurdo que seja, para evitar encarar a própria alma. Olha a força disso. As pessoas fazem de tudo, trabalham sem parar, entram em relacionamentos vazios, compram coisas que não precisam viver online, criam versões falsas de si mesmas, tudo para não ficar sozinha com o que sente, porque às vezes a vida pesada demais não é causada só pelos problemas, é causada pela distância entre quem você é e quem você finge ser. E manter uma máscara por muito tempo cansa num nível que o sono não resolve. Talvez seja por isso que você anda tão exausto, não porque a vida ficou impossível, mas porque você virou estrangeiro dentro de si mesmo. Você se abandonou aos poucos, trocou presença por distração, silêncio por estímulo, verdade por performance, e agora sente o peso que não consegue explicar. Só que tem uma coisa importante aqui: a vida não vai parar para você respirar, o algoritmo não vai sentir pena, o mundo não vai diminuir o barulho, as pessoas continuarão exibindo versões editadas da própria felicidade. A pergunta é: quanto de si mesmo você ainda está disposto a sacrificar para continuar acompanhando isso? Porque chega uma hora em que o corpo avisa, a mente avisa, o vazio avisa. E se você ignorar por tempo demais, uma parte sua começa a morrer em silêncio. Não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, humanamente. Você vira alguém funcional, só isso. Acorda, cumpre tarefa, dorme, repete. Sem presença, sem profundidade, sem sentir que realmente existe. E talvez essa seja o maior perigo da vida moderna. Não destruir você de uma vez, mas se deixar vazio devagar, até você esquecer como era estar vivo de verdade. Então escuta, quando a vida estiver pesada demais, não transforme isso em orgulho, não romantize seu cansaço, não use ocupação como anestesia, não se esconda atrás da correria fingindo que tá tudo bem, porque algumas pessoas não estão fortes, só estão emocionalmente dormentes, e existe diferença. A pior prisão não é estar perdido, é se acostumar com a própria prisão a ponto de chamar isso de vida.
E talvez nesse exato momento, a pergunta mais importante não seja como continuar, mas sim o que dentro de você já morreu, só para você conseguir continuar vivendo desse jeito.